Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fim do Bem. Eu sou o Matheus e hoje falaremos um pouco de história. Mais precisamente falaremos sobre um governante romano que foi um exemplo de servidor público. Hoje em dia é muito comum, quando pensamos nessa ideia de servidor público ou de alguém que dá a sua vida pelo Estado ou que tenta governar para todos, né? A gente vê que nos dias atuais essa ideia está um pouco manchada, um pouco deturpada e até caiu em descredibilidade. A gente não acredita tanto mais nessa função ou nesse tipo de pessoa que de fato vive a sua vida em prol do bem comum, em prol do Estado e da sociedade. É evidente que isso não é uma regra. A gente conhece, eu tenho certeza que todos nós conhecemos, pessoas que dedicam-se a sua vida inteira ao serviço público e que dão a sua vida, de fato, muitas vezes, em prol do bem comum. Porém, hoje falaremos de um pouco diferente disso. Falaremos de um verdadeiro governante. Alguém que, de fato, sempre que buscou ajudar o outro, buscou sem nenhum interesse. Estamos falando de Lúcio Quincio Cincinnato. Pois é, talvez você nunca tenha escutado esse nome antes, porque Cincinnato não é uma figura histórica tão conhecida, tão difundida, quando comparado com Júlio César, Marco Aurélio, Otávio Augusto e tantos outros líderes romanos. Porém, a gente convida vocês a uma viagem até a Roma Antiga, que vai começar a partir de agora. Lúcio Quincio Cincinnato, ele viveu num período da República Romana, um período em que o Senado era a principal força motriz do Estado romano, da civilização romana. Ou seja, ele não era um governante com plenos poderes. Na verdade, ele nem mesmo almejava esse cargo, né? Sabe-se que Cincinnato ele vivia uma vida muito pacífica e tranquila, né? Na sua propriedade rural, cultivando a terra e sendo uma pessoa extremamente comum. Porém, a diferença é que ele era muito virtuoso e sempre que lhe pediam para ajudar em algumas situações de guerra ou de diplomacia, ele estava pronto para servir. E a primeira vez que ele aparece na história romana é justamente num desses momentos. Roma estava à beira de entrar numa guerra contra povos vizinhos, os visigodos e os équios. E o que acontece? Era preciso, nesse momento, um líder que conseguisse apaziguar a situação, ao mesmo tempo de conseguir unir todo o exército romano para combater os seus inimigos. Então foram chamar quem? O Cincinnato. Conta-se a história que ele estava simplesmente na sua terra, trabalhando como um agricultor, quando chegaram pedindo que ele fizesse esse sacrifício pelo Estado. Né? Cincinnato não pensa duas vezes. Ele deixa sua família, os seus filhos, coloca sua armadura e vai então para o campo de batalha. Ele ganha, conta-se, o título de Praetor Maximus, ou seja, ele tinha todo o poder, digamos assim, de decisão, tanto militar como decisões políticas na sua mão naquele momento. Porém, o que acontece? Ele vai, cumpre o seu dever, né? Roma consegue se defender, vence a guerra, graças à habilidade, né? As estratégias de Cincinnato, e assim que termina-se a guerra, que a paz volta a reinar, ele entrega o seu cargo e volta a viver uma vida comum. Ou seja, ele só simplesmente serviu ao que precisava, ao que o Estado precisava, e agora ele abandonou os seus direitos, digamos assim, os seus poderes, os seus privilégios. Quando a gente para pensar nos dias atuais, talvez isso seja praticamente impossível de se imaginar, né? Alguém que vai a público, dá o seu melhor, entrega com as suas habilidades e não pede nada em troca, não pede mais poder, não fica ganancioso, né? Simplesmente serve e volta para sua vida comum. Essa é a primeira parte da história de Cincinnato, porque não acaba por aí. 20 anos depois, né, quando ele já estava ali por volta dos seus 50, 60 anos, que para aquela época já era uma idade muito avançada, né? Imagina que as pessoas viviam até os 40 anos, em média. Então, se chegar aos 60, já era um idoso, por assim dizer. E já velho, Roma cai em uma outra crise. Dessa vez não de cunho militar, mas um problema interno. O que acontecia? A cidade passava por uma grande seca e as pessoas naturalmente sofreram com isso. Com poucos recursos, a fome se alastrou, tanto na cidade como nas regiões próximas. E um antigo político do Senado, chamado Mélio, ele começa a vender, ou a não vender na verdade, né? Ele começa a dar a comida, né, às pessoas famintas, para que essas o apoiem politicamente. Ou seja, o Mélio estava sendo, como a gente gosta de chamar, um demagogo, alguém que usa do seu poder, dos seus artifícios, para conquistar a maioria, né? A massa das pessoas e assim chegar ao poder. Porém, nem sempre essas pessoas têm boas intenções, por assim dizer. Na maioria das vezes, na verdade, o demagogo apenas está preocupado consigo mesmo. E no caso de Mélius não era diferente. Ele apenas queria o poder para si e não pensava de fato na civilização romana. Vendo a popularidade desse político ganhando força, né? Outras pessoas começam a pedir que tenha um contraponto, ou seja, que alguém surja e combata Mélius. Não combater fisicamente, mas combater no campo das ideias, né? Mostrando a verdadeira
o verdadeiro valor romano, as virtudes romanas. Mais uma vez, esse Senato é chamado para esse dever. O próprio Senado pede que eles sejam esses representantes, mostrando o verdadeiro tipo de ideal romano, ou seja, as virtudes que um romano deveria ter. Esse Senato, então, ele vai para esse campo de batalha, digamos assim, né? Mais uma vez, não um campo de batalha físico, mas sim de ideias, e começa a demonstrar e a combater mérios nesse sentido, dando um contraponto, entregando o que de fato, em momentos de crise, é preciso: virtudes, ideias, força de vontade e principalmente união, uma verdadeira unidade em torno da ideia de fazer Roma florescer apesar dos pesares. Cincinnato mais uma vez consegue vencer Mélius nessa disputa e se elege como um cônsul, que é mais ou menos uma espécie de governante que consegue ditar as leis e ganha um certo tipo de poder frente ao Senado. Porém, mais uma vez, quando acaba o seu mandato, quando tudo volta a se normalizar, Cincinnato entrega os poderes que tem sem apego nenhum e volta para a sua vida de camponês, por assim dizer. Uma vida comum, no melhor sentido da palavra. Esse é o verdadeiro governante, aquele que busca entregar todas as suas habilidades, sua vida, seus dons para o todo, para ajudar o maior número de pessoas, sem pedir nada em troca. O faz isso porque quer ver o melhor para a sua civilização, para as suas pessoas, para a cidade em que vive. Esse é o verdadeiro político. É essa pessoa que tenta conduzir os outros para o melhor estado, para o melhor ambiente. Cincinnato foi um exemplo desse tipo de pessoa, por isso que ele entrou para a história romana. Por mais que a gente não conheça tanto sobre ele, ou que a gente não escute falar tanto dele. Então, essa é a história de Lucius Quintus Cincinnato, e espero que ela lhe inspire para que a gente possa sempre pensar: o que eu posso fazer pelo outro? Será que eu estou entregando tudo que eu tenho, os meus dons, minha vocação, aquilo que eu sei fazer, para o bem do todo ou só para mim mesmo? Cabe essa reflexão para todos nós. Então, espero que tenham gostado e ficamos por aqui. Tchau, tchau, pessoal! Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.